Olá, meu nome é Márcia Barros e esse é mais um Cognitivamente. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, a gente vai falar sobre a memória. Como anda a sua memória? E o que a gente pode fazer para ter uma memória mais saudável? Primeiramente, a gente pode caracterizar o que é a memória. A memória é a capacidade de armazenar informações, de lembrar das informações e a capacidade de utilizá-las. Um bom armazenamento depende de outras atividades cognitivas, como a percepção e a associação. A memória é formada por múltiplos e complexos sistemas mediados por diferentes circuitos e mecanismos neurais. Dentre as estruturas responsáveis pela memória, a gente pode destacar o hipocampo. É uma estrutura onde toda experiência se transforma em memória. Por isso que nos idosos com Alzheimer é a primeira área afetada. Então, é uma área de muita importância para o armazenamento de informações. Também podemos destacar o lobo temporal, onde contém o neocórtex temporal, responsável pelo armazenamento da memória de longa duração. Outra estrutura importante é a amígdala cerebral, que tem papel fundamental nas memórias de eventos com alto conteúdo emocional, sejam negativos ou positivos. Então a gente começa a destacar aqui problemas que afetam a memória. É claro que são várias questões, vários problemas que podem afetar a memória, mas eu fiz uma lista de alguns, os mais críticos, e eu vou começar a falar um por um. Doenças, como, por exemplo, demência, Alzheimer, que eu falei, destaquei, com relação ao hipocampo, acidentes, né, pessoas que têm uma lesão em determinada área do cérebro, então comprometem a memória, depressão, declínio cognitivo relacionado à idade, geralmente a partir dos 50 anos começa a ter um declínio da memória e a partir dos 60 fica mais preponderante isso. Hipotireoidismo pode afetar a memória, ansiedade, uso de fármacos, álcool, maconha, má alimentação, sedentarismo, cigarro. Dormir mal e vamos colocar um adendo com relação ao álcool e à maconha, porque realmente eles são fatores que levam a problemas crônicos na memória, primordialmente porque o álcool vicia e a maconha também vicia. Pelo álcool ser uma substância altamente viciante, ele é socialmente aceito no Brasil e no mundo, com o passar do tempo, com o consumo durante vários anos, ele vai gerando problemas cognitivos e afetam principalmente a memória e a concentração. Esse acúmulo de toxinas afeta o cérebro e pode evoluir para um quadro de demência alcoólica, que tem como nome uma doença chamada Síndrome de Korsakoff, que é uma demência alcoólica. A maconha, como eu comentei agora há pouco, é uma substância que provoca muita dependência e o uso dela é tão nocivo que ela provoca uma alteração no hipocampo. O hipocampo ele é responsável pelo armazenamento da memória. Então, a gente primeiro falou dos pontos negativos, agora a gente vai entrar nos pontos positivos. O que a gente pode fazer para ter uma memória legal, para ter uma memória mais saudável? E lembrando, sempre no sentido preventivo. Então, eu enumerei aqui alguns fatores. A alimentação é um fator muito importante para manter uma boa memória. Hoje em dia já está se estudando muito, a neurociência vem estudando bastante isso, a psiquiatria também, uma ligação muito forte entre cérebro e estômago. Que a gente pode fazer essa associação também, que eu acabei de falar, com o cérebro e o álcool, é o mesmo processo com relação aos alimentos. As toxinas que a gente ingere no nosso organismo vão para o cérebro, então a alimentação é um fator muito importante para a gente se preocupar desde sempre. Atividade intelectual, esse aqui é um outro processo também que, infelizmente, as pessoas acabam se preocupando com isso quando já estão idosas.
não tem uma preocupação em fazer uma atividade intelectual, que pode incluir estudo, pode incluir fazer um curso, aprender um novo idioma, porque o nosso cérebro ele é uma máquina, né, e ele precisa de atividade, ele precisa de uma musculação, digamos assim. Então, uma atividade intelectual é muito importante para a gente começar a fazer, não só porque a gente precisa trabalhar e estudar, mas também para a gente movimentar o nosso cérebro. Atividades lúdicas também entram nesse circuito, que podem colaborar para a gente fazer uma ginástica cerebral. Música, aprender um novo instrumento, pintura, aprender a pintar, ou então manter o hobby de pintar, artesanato, dança, esporte. Essas atividades podem colaborar ao longo do tempo para o desenvolvimento da memória e também para melhorar a memória. Vida social, isso é importante. Viajar, passear, ter um lazer. E principalmente mudar a rotina. O cérebro, principalmente a memória, ele gosta de ser desafiado. Então, quando a gente lança um novo objetivo, que a gente força a nossa mente a pensar diferente, a fazer coisas diferentes, ela se adapta e monta uma outra forma de viver. Então, isso é muito importante para a memória e para toda a nossa estrutura cognitiva. Então, é legal a gente romper os padrões. Então, às vezes eu recebo queixas, né, de pessoas que ou foram donas de casa a vida inteira, nada contra a pessoa ser dona de casa, cada um sabe o que quer da vida, ou então só viveram para trabalhar, fizeram uma única atividade, né, ou só foram donas de casa, ou só foram mães, ou só foram, ou só trabalhou no mesmo lugar, fez as mesmas coisas. Rotinas meio mecânicas fazem muito mal para o cérebro, e principalmente para a memória. A estimulação da memória é um fator de proteção para o cérebro. Então, tem um trabalho bem legal que é feito dentro da neuropsicologia, que é a área que eu trabalho, que se chama treino cognitivo. E o treino cognitivo ele tem como objetivo estimular as funções da memória, da atenção, da percepção, da linguagem, com o objetivo de melhorar essas estruturas. No treino cognitivo são passadas atividades, exercícios que incluem jogos, imagens, cálculos, leitura e outros também exercícios envolvidos, com o objetivo de melhorar a reserva cognitiva. E eles podem ser para todas as idades, crianças, adolescentes, adultos, idosos. E não necessariamente uma pessoa precisa estar com problema na memória para ela poder usar, para poder fazer um treino cognitivo. Ela pode fazer para preservar a memória e melhorar a memória. Existem muita informação sobre treinos cognitivos na internet, plataformas que fazem treinos cognitivos. Livros também, existem livros falando sobre esse assunto. Esses exercícios podem ser dados por psicólogos, neuropsicólogos, médicos, neurologistas, mas essas informações estão disponíveis nessas outras iniciativas também que eu falei. Então, se você percebe que você já tem prejuízos da memória, ou não, ou se você quer melhorar a sua memória, é ter isso em mente. A memória precisa de estímulo. Então, procure ajuda. E lembrando, gente, independente da idade, que o processo de envelhecimento é natural, todos nós vamos envelhecer, a gente sempre pode melhorar. Então, seja por começar a fazer um treino cognitivo, começar a ler mais, comprar livros, ter mais atividades intelectuais, sair da rotina, ter uma vida mais saudável, enfim. Sempre podemos melhorar, sempre podemos fazer uma coisa que vai trazer mais benefícios para a nossa vida. E se realmente a memória é um fator importante, por que não? A gente pode começar a cuidar da nossa memória. Então, gente, esse foi o conteúdo que eu vim trazer. Muito obrigada por me ouvirem. Eu achei legal falar desse tema porque a minha memória anda falhando muito nessa pandemia. Não sei de vocês, mas a minha ficou bem debilitada com essa confusão toda que está acontecendo ultimamente. Mas
tirando esse fator, eu acho um assunto muito importante, bem relevante, porque sempre alguém tem alguma queixa com relação à memória. E sem memória não há vida, a gente precisa da nossa memória. Vocês podem me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é psicóloga Márcia Barros e minha página é psicologamarciabarros.com.br. Muito obrigada, até o próximo podcast. Bye, bye.